Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente. E hoje no quadro Vozes que Inspiram, temos o privilégio de conversar com uma figura notável, Toalá Carolina. Toalá é especialista em dar a volta por cima. Sua trajetória é um testemunho vivo de transformação e superação. Jornalista, empresária, palestrante e escritora com mais de 18 livros publicados. Ela é bacharel em Direito, com especialização em Lei Maria da Penha, psicoterapeuta e psicanalista, formada em Psicologia e pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Além de suas realizações profissionais, Toalá é conhecida por sua empatia e resiliência, utilizando suas próprias experiências pessoais para inspirar e orientar. Estamos ansiosos para explorar mais sobre a sua vida e ensinamentos neste episódio. Então, sem mais espera, Toalá Carolina. Obrigada. Muito bem-vinda ao Donas da Voz. É uma honra para mim, de verdade. Quando você me convidou, eu já fiquei super feliz e muito honrada em estar com você. Principalmente. Oh, meu amor, obrigada, a honra é nossa. Na verdade, assim, a tua história é tão incrível, tão maravilhosa, que a gente precisava trazer para as nossas ouvintes conhecerem, na verdade, e se inspirarem, né, a vencer, a dar a volta por cima. Mas eu queria começar primeiro com o nome. Toalá, a mulher já nasce com o nome de artista, né? Da onde veio o seu nome? Papai. Meu pai chama João Batista. Né? Ele tá no plano superior agora. E ele tinha uma namorada francesa chamada Toalá Caroline Leonor. Né? Meu pai era piloto de avião da Air France. E ele tinha essa namorada em Nice. E aí ele volta pro Brasil, começa a namorar uma tia minha. Minha mãe se apaixona por ele e rouba o namorado da minha tia. Minha tia agradece até hoje, inclusive, né, tia? E aí, quando eu nasci, a minha mãe já era apaixonada pelo nome e me colocou o nome de Toalá Carolina. Né? Aí eu fui estudar em colégio francês, fui pro Liceu Pasteur, continuei Toalá Caroline. E né? Você foi alfabetizada em francês, inclusive. Alfabetizada em francês, não só isso. Quando eu chegava em casa, porque o Liceu Pasteur era integral, quando eu chegava em casa tinha uma professora particular de francês, que era Marie. Então, e meu pai só falava comigo em francês. Uau! Depois eu fui realfabetizada no Colégio Assunção, ali na Alameda Lorena, que eu morava na José Maria Lisboa. E aí eu fui realfabetizada, vamos dizer assim, para aprender português. Eu escrevia muito mal em português por conta do francês, né? Que interessante, né? O teu pai não sendo francês, mas enfim, trabalhar numa companhia Nasceu francesa. Colocar um nome desse, isso. Né? E aí, quando eu olho a tua vida, Toalá, é uma vida cheia de altos e baixos, cheia de histórias marcantes, traumas, acontecimentos bem marcantes. Mas você tem um currículo admirável, né? Quero fazer uma correção aqui. Eu não sou formada em psicologia. Eu iniciei psicologia, cursei 3 anos e meio e vou me formar em psicologia. Ah, boa. É que já estou prevendo. Não, você viu que já tá lá na frente. Não, porque as pessoas gostam muito. Eu sou psicoterapeuta, psicanalista e fiz neurociência, pós-graduação em neuro pela PUC. Mas a minha formação em psicologia vai acontecer ainda, porque né, as pessoas vão sempre atrás dessas coisas, mas é importante a gente sempre ser honesta, né? Claro. A verdade é essa. Mas vai se formar, já tô lá na cabeça, lá na frente. E aí, quando eu olho a tua trajetória, é incrível. Inclusive, você é escritora de várias obras, né? Obras. Então, a gente pode dizer, cara, você venceu. Você é incrível. E aí, eu queria que você contasse, porque assim, as pessoas olhando a Toalá hoje não têm ideia de todas as experiências marcantes que ela passou na vida. E eu queria pedir se você pudesse compartilhar um pouquinho da tua história com o nosso público, que começou lá quando era criança, com 13 anos, não foi isso? Vamos lá. É porque até os 13 anos, Lívia, eu vivi muita coisa, né? A minha mãe sempre foi uma empreendedora, uma mulher, vamos dizer assim, muito corajosa, muito inspiradora, muito generosa. O meu pai também. Então, a minha mãe vem da época da Norma Bengel, do Walter Clark. A minha mãe ajudou a trazer o Menudo para o Brasil, trabalhou na Promoarte com o Gugu, né? Então, a minha mãe sempre trabalhou e ficou muitos anos com a Norma Bengel também. Para quem vai... muita gente não vai conhecer a Norma Bengel, então coloquem Norma Bengel no Google. Então, ela era a minha... Como posso dizer? A Norma era a minha fada madrinha. Ela morava no Rio de Janeiro, vivia na Ponte Aérea, na casa da Norma.
E a minha mãe foi uma das primeiras mulheres que trouxe com Walter Clark a primeira peça da Broadway para o Brasil, que é o Chorus Line. Olha. Thales Ponchacon, Cláudia Raia, Lauro Corona, entre outros. Então eu nasci nesse meio, eu nasci na TV, né? Depois a minha mãe foi pro Fábio Júnior, depois aconteceram muitas coisas. O meu pai era alcoólatra, né? Meu pai era adicto e ele perdeu um irmão muito cedo, né? E não aguentou a barra, então ele se embrenhou no vício. E aí aconteceram algumas coisas. Minha mãe é viva, muito viva, e então não quero expor muito essa história, mas a questão é que a gente foi parar em Salvador, porque minha mãe é soteropolitana, né? E ela foi levar o Fábio Júnior para o Nordeste, na época através da Sunshine, mas com a própria companhia dela, que tinha, a empresa dela tinha outro nome na Bahia, e eu tinha 12 para 13 anos nessa época, tá? E aí minha mãe engravidou da minha irmã aqui em São Paulo, da minha irmã pequena, e o pai da minha irmã não quis assumir esse bebê. E a minha mãe ficou muito chateada e queria recomeçar a vida. E como ela estava na época do Jorge Tadeu, acho que o nome da novela era Pedra sobre Pedra, se eu não me engano, e naquela época eu podia fazer showmício. A gente foi fazer muito showmício no Ceará para um político muito famoso. E a gente começou a fazer muitas turnês ali, tanto em Salvador, quanto no Nordeste, ali também no Espírito Santo. E foi uma época que a minha mãe ganhou muito dinheiro. A minha mãe sempre foi muito boa de fazer dinheiro. E aí, minha irmã era pequenininha, era bebê, e eu tinha 12 para 13 anos de idade. Então, ela arrumou uma pessoa ali para ajudá-la, e foi aí que aconteceram algumas coisas, né? Eu queria até falar, porque assim, quando você tá com 12, 13 anos, né, e você vai, tudo é festa, né? Sua mãe convive com os artistas. Então, pra você, a saída pra Bahia, não sei se você lembra ou não, bem nessa Lembro época. de tudo, detalhes. Até a roupa que eu fui vestida. Olha só, e foi um momento, então, novo pra vocês, né? E horrível. Novo e horrível. Então, você não queria sair de São Paulo na época? De maneira nenhuma. Por quê? Porque eu tava entrando na adolescência, tinha um namoradinho em São Paulo, e, de repente, da noite para o dia, vamos para Salvador. E eu nunca vou esquecer dela. Ela falou assim, eu comprei biquíni, eu comprei protetor solar, eu comprei chinelo. Eu tava naquela época, eu tava estudando Objetivo, na época que eu tinha namoradinho, que eu tava me descobrindo, uma menina, assim, uma adolescente, na época da Pacalolo, gente, nunca vou esquecer. E aí eu não queria ir. Então, a chegada para mim em Salvador foi muito, culturalmente falando, foi um choque para mim. Um choque. Temperatura. Cultura mesmo, né? Muito diverso. Muito diferente. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha sido tirada ali do meio que... Primeira vez que a gente teve uma certa estabilidade, assim, de não ficar fugindo do meu pai. Porque a gente fugia muito do meu pai, né? E aí eu, de repente, sou tirada dali do dia pra noite, literalmente. E colocada ali naquele contexto de Salvador. Eu não aceitei e ficava indo e vindo no voo da Transbrasil com crachá de menores acompanhada para São Paulo e ficava na casa dos meus avós, que é aqui na Carlos Sampaio, uma travessa da Avenida Paulista, onde eu nasci. Eu nasci na Peixoto Gomide, no Hospital 9 de Julho. Então, eu sempre vivi ali nos Jardins. Então, pra mim, foi um choque. Foi muito súbito, né? Não houve uma preparação. Não, nenhuma. Olha, zero. Estou grávida, vamos pra Bahia, vamos recomeçar a vida. Não, ela já tinha tido a minha irmã pequena. Tá. E minha irmã tinha 1 ano e pouco. Tinha 1 aninho e pouco. Isso. E aí, o que aconteceu lá? E você tá lá na tua nova rotina, escola, você vem muito, por exemplo, Não fui matriculada na escola. Não. E você fazia o que nessa época? Nada. Nada. Eu Você ficava acompanhava? indo e vindo, fazendo esses shows no Nordeste todo e Espírito Santo. Até que houve um ponto traumático que você acabou engravidando. Na verdade, não foi bem assim. Então. Aí, quando minha mãe queria muito que eu ficasse em Salvador. Minha mãe tinha primeiro uma sócia, depois ela rompeu com essa sócia em Salvador e ela arrumou um outro sócio. Tá. E esse outro sócio dela já era maior de idade, casado, pai de 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E ela começou a pedir muito para ele me levar ao shopping, ao parque, às turnês,
né? E eu tinha 13 anos de idade. Então eu achava que eu estava namorando, só que criança não namora. Criança não namora. Criança não tem consciência. Ah, mas vai falar, mas ela tinha um namoradinho, porque esse argumento é muito usado dentro, inclusive, da minha família. Mas ela tinha um namoradinho em São Paulo. Sim, um namoradinho da minha idade, no colégio objetivo. Lógico. Né? Então é muito diferente. E hoje isso é crime. Se era crime na época, porque isso foi em 1991, não sei. Mas eu fui levada a acreditar que eu estava namorando. Na verdade, eu acho que é uma confusão de sentimentos, né? Porque é uma mistura da segurança que você queria do adulto, Do da pai figura que eu não tinha. do homem, exatamente, Né? Uma criança, e acaba que tudo fica muito confuso. Sim, porque ele era meu protetor. Exato. Ele era meu cuidador, ele era a pessoa, ele era o cara legal, que me levava ao shopping, ao parque, enfim, né? E, de repente, eu me encontro numa situação que eu fui largada em Salvador. Grávida. Sim. Grávida. Então, para quem até completar, porque eu conheço até a história da Toalá, até completando, a Toalá se viu numa situação com 13 anos de idade, grávida, né? Sem o apoio emocional, né? Zero. Da mãe. Zero. Né? E acabou que ela foi abandonada em Salvador com 13 anos. Com a dona de capaz. Com 13 anos, grávida. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, desrespeitar a minha família. Claro. E nem essa pessoa que aconteceu, tá? Não é isso, por isso eu não exponho nomes nem ninguém. Não acredito de forma nenhuma que minha mãe tenha feito isso de maldade. Eu acho que eu vim... não estou romantizando isso também, não façam isso, não estou romantizando, mas a questão é, eu não conto essa história para expor ninguém ou para culpar ninguém, não é isso. É para alertar, né? De que, sim, eu passei por essa situação. É verdade essa história, eu sei o que eu passei, né? Então, assim, não existem registros, naquela época não existia celular. Sim, eu fui à delegacia muitas vezes, só que eu estava sozinha, eu era menor de idade, eu tinha 13, 14 anos, então eu passei por isso, gente, a verdade é essa. Eu não quero que ninguém, assim, não tô aqui culpando a minha mãe, eu admiro muito a minha mãe, sabe? Enfim. Não, e é justamente a ideia do dar a volta por cima. Isso. Porque a gente está alertando isso. Não é nem para expor e nem nada. Não. É para mostrar que, mesmo com todas as adversidades na vida, você consegue se tornar uma outra pessoa. O que você passou não te define. Jamais. Né? Então você consegue superar tudo isso. Aí eu queria te perguntar, já ainda na sua vida em Salvador, por exemplo, como é que você se alimentava? Como é que você comia? Já que você tinha 13 anos de idade, você não tinha capacidade financeira? Para nada. Na verdade, eu não tinha capacidade para nada. Quando aconteceu a questão do aborto, que foi um aborto sem consentimento da gestante, para deixar bem claro, né? Eu era uma criança. Aí esse apartamento ali na Rua Piauí, no bairro da Pituba, em Salvador, era alugado. E eu fiquei lá com todos os móveis. Ela me deixou com todos os móveis. E nós tínhamos uma cozinheira e a babá da minha irmã pequena, que veio embora com ela para São Paulo e com a minha irmã do meio. A cozinheira parou lá um dia com uma perua, um carreto, e pegou o freezer, televisão, tudo de valor, minhas roupas, meus tênis, até boneca minha, porque eu tinha boneca ainda. Ela levou tudo embora, deixou a casa pelada, só deixou com sofá, algumas coisas assim que não davam para levar, tá? Cortaram a luz, eu tomava banho de água gelada, eu tinha muito medo de dormir sozinha à noite, as muriçocas me picavam, eu descia para ficar... Ele me abandonou também, né? Porque ele tinha uma casa, então eu ficava sozinha, eu tinha muito medo de eu era uma criança. 13 anos, né? Ficava conversando com o porteiro do prédio. E quando estava amanhecendo, eu subia para dormir um pouco no sofá. E eu tenho uma imagem assim, que ficou muito clara para mim, que tinha uma samambaia em casa, daquela samambaia preta de muriçoca. Nem era pernilonga, é muriçoca mesmo. E eu toda picada.
E, às vezes, ele me levava uma caixa, como não tinha freezer, geladeira nem nada, porque a cozinheira tinha levado, porque minha mãe não tinha pagado o salário dela, então ela se achou no direito de fazer isso. Ele levava a caixa com presunto, queijo, pão, bolacha, essas coisas, e ficava em cima do balcão da cozinha. É a lembrança que eu tenho, só que eu lembro das formigas, eu tirando a formiga para poder comer. Só que aí eu fui despejada por falta de pagamento de aluguel. Só que ele não subia no apartamento mais. Por quê? Talvez porque ele não quisesse me assumir como mulher. Ele já tinha, como que ele vai me assumir como mulher? Até porque eu não sei nem se ele seria preso, né? Porque com uma menina... Eu não sei como é que ele pensava. É. Eu não sei o que ele pensava. Na verdade, ele queria se ver livre porque eu era um problema. E como eu comecei a também sofrer vários tipos de agressões, eu comecei a ameaçar dizendo que eu ia na polícia. E aí, quando foi assim, eu não tinha para quem telefonar. Meu pai tinha a doença dele, né? Tinha os meus avós aqui em São Paulo, pais da minha mãe. A minha mãe já estava aqui vivendo aqui no bairro ali do lado da Carlos Sampaio, ali na 13 de Maio. Mas eu não sabia nem onde ela morava lá, quando eu estava lá. Então, naquela época, era o orelhão. Eu não tinha para quem telefonar. Eu não tinha para onde ir. Então, a incapacidade de não ter dinheiro, ser uma criança, não saber exatamente as ruas, estar completamente desorientada, ter passado por um aborto. Me dava um negócio chamado limonada Bezerra para tomar. Eu nem sabia o que era aquilo. Que difícil. E aí eu fui colocada dentro de uma comunidade chamada Nordeste, que fica ali no bairro do Rio Vermelho, para ser cuidada por uma senhora que era mãe da babá da minha irmã menor. E era uma comunidade. E ali eu comia o que ela me dava. Manga. Não tinha muito o que comer ali. Sim, porque provavelmente já tinham muito problema financeiro também, né? E estavam lá para tentar te ajudar. Na verdade, eu não tinha financeiro, né? Eu era uma criança. Não, a família que te acolheu, no caso. Não, era a família de pessoas pobres. Sim. Né? De pessoas pobres. Ela vendia manga e era tamarindo, uma coisa assim. Na porta da casa dela. Era uma casa não era de madeira, mas era de alvenarias, mas são todas juntinhas, né? Na comunidade. E ela tinha um tabuleiro que ela vendia. E nesse momento todo você ficou sem ter notícias da tua família? Nenhuma. Dos teus avós, da tua zero notícias. Zero notícias, sozinha? Sozinha. E às vezes ele me passava lá para me pegar, e a rua era bem estreitinha, eu lembro que era um golzinho, né, na época, aquele quadradinho, e aí ele me levava para almoçar em algum lugar, num restaurante chinês, alguma coisa assim, boa, mas depois me devolvia para lá. E eu dormia no chão, porque era sobradinho, né? Sim. Eu dormia no chão, mas sempre toda picada. Aí eu peguei uma doença chamada psoríase e ácido úrico. Porque ela não tinha vaso sanitário, não tinha água encanada. Eu tomava banho de sabão de pedra e balde de água mesmo, gelada. O que você sentia? Medo? Não sentia desespero? Medo. Não sentia desespero, não sentia medo. Não achava que eu ia morrer. Eu vivia um dia de cada vez. O que passava na tua cabeça? Vai acabar? Alguém vai me pegar? Ótima pergunta. Eu não sentia nada. Mas nada de ruim. Nada de bom também. Era como um estágio de choque, tipo, vivendo, né? Eu estava vivendo. Eu nunca elaborei a morte. Pra mim, ela nem existia. Tanto que ela não existe hoje pra mim, continua não existindo, eu não acredito nisso. Mas naquela época eu nunca elaborei a morte. Mesmo sofrendo agressão física, você nunca passou? Jamais, mesmo... Você sofreu agressão física, muita, né? Você mencionou. Muita, mas eu também... Desse mesmo homem? Sim, mas eu batia nele também, eu era pequenininha, bem magrinha. Ainda bem que eu nasci assim. Mas eu nunca elaborei, ele me batia, eu batia também. Eu me defendia, cuspia, eu dava chute. Eu nunca... As pessoas falavam, você tem uma personalidade difícil e não sei o quê, porque é ariana, aquelas coisas... Não, eu precisei nascer com o espírito que eu nasci. Você precisa sobreviver, você é uma sobrevivente. Entendeu? Mas eu nunca elaborei a morte. E eu não tenho raiva dele, não. Eu perdoo. Eu não tenho raiva nenhuma, de ninguém. Ainda tem uma história ainda por cima disso.
Na verdade, eu acho que toda vez que a gente passa por alguma coisa, o aprendizado está na gente. Existem agentes evolutivos que nos ajudam a evoluir, a entender e a passar por outro estágio. É muito bonito você dizer isso, que você não tem raiva. Nenhuma. Até porque eu sempre falo que a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Não, eu não tenho nenhuma raiva. Pelo contrário, ele entrou em contato comigo recentemente. Ele sempre entra em contato, na verdade, para pedir perdão, sempre. E eu perdoo, sim, claro. Não estou dizendo que você, mulher do outro lado, tenha que perdoar ou passar pano para uma agressão física ou psicológica, de forma nenhuma. Eu estou contando a minha história. Minha história é um caso isolado, diferente de você que está do outro lado. Se você sofrer agressão física, patrimonial, de qualquer forma, dirija-se a uma DDM. Denuncie. E se você está vendo uma criança passar por isso, denuncie. Porque eu pedi socorro para muitas pessoas e eu fui totalmente ignorada na época. Lá, quando eu tinha oportunidade de sair, eu tentava conversar com as pessoas. E ninguém te ajudava? Não, ninguém me ajudava. Pelo contrário. Pelo contrário. É inacreditável, né? Uma criança... Para mulheres. Eu tentava contar para mulheres. E elas contavam para ele. Aí eu era punida. Inclusive, a Tualá chegou a sofrer preconceito. Não foi, Tualá, quando você estava lá na favela, Sim. Por ser branca, por ser loira? Mas o pessoal... Então, com certeza, porque eu tinha uma mala que foi o que restou pra mim. Na época, o que tava na moda eram roupas da Pacalolo, Desarme, M-Office, eram coisas assim, Einstein, né? E aí eu tinha essa Nike Air, essas coisas assim. E aí eu tinha essa mala que foi o que restou pra mim, né, do despejo. E aí, eu passei por 3 comunidades, na verdade. Na outra comunidade que eu passei, tinha umas meninas que moravam nessa casa, que eram filhas da dona dessa casa. Elas pegaram as minhas roupas, porque elas se achavam no direito. E elas me chamavam de tudo quanto era nome. Eu não consigo nem imaginar, Tualá, de verdade, porque vocês escutando essa conversa, se para um adulto é muito difícil, vocês têm uma imagem de uma criança de 13 anos que não tem nem recurso para administrar o que está acontecendo. Não. Né? E isso acaba gerando traumas, marcas muito pesadas na vida da pessoa. Muito pesadas. Essa segunda casa estava em construção. Então, eu dormia no chão, no concreto, lá de baixo. Né? Porque o quarto de cima era das meninas, era uma beliche. Então eu dormia, essa pessoa colocava um tapete, por isso que eu não quero expor ninguém, mas colocava um tapete no chão, eu dormia em cima desse tapete. Tinha rato, tinha barata, tinha tudo. E tinha um homem que morava lá, que eu também não quero expor, e ele tinha uma irmã que tinha uma filha pequena. E ele colocava essa menina no colo dele, fazendo gestos obscenos com essa criança para eu assistir. Na frente tinha uma mulher que vendia suco de laranja. E essa mulher me dava suco de laranja todos os dias. Porque provavelmente ela percebeu o que estava acontecendo. Sim. O que é estranho é as pessoas não ligarem para a polícia, né? É inacreditável as pessoas não te ajudarem nesse momento e você acabar passando por isso sozinha. Por isso eu fui muito, e até hoje a minha história é invalidada. Porque quem vai me validar? É verdade. Eu. É verdade. E aí... Se a minha própria família me abandonou, Lívia, quem vai me validar? Se não for você, é você mesma. Exatamente. Não tem ninguém. Se a minha família me chamar de mentirosa... Sou eu que vivi a história? Com certeza. Eu que estava lá? Quem vai me validar? Você acaba tendo que ser uma sobrevivente, uma guerreira. Sim, e muito forte, porque a pessoa vai falar assim, ela pode inventar qualquer coisa, mas eu não quero ser conhecida por isso, é só minha história. Isso não me define. Exatamente. Entende? Então, assim, eu tô contando aqui pra Lívia, já contei em outros lugares, mas eu evito contar justamente para não ser conhecida por isso, porque depois eu vou estudar e vou me especializar. Aí eu acabo ajudando outras mulheres de outra forma, não contando essa história. E quando é que foi o teu ponto de virada? Quando é que você virou a chave, você falou, isso não me define, eu quero mudar, eu vou ser alguém na vida, ou eu vou ser advogada, eu vou ser escritora. Quando é que foi, com quantos anos, e o que fez você virar essa chave? Eu nunca pensei em virar chave. Eu nunca pensei
que eu era vítima de alguma coisa. Por incrível que pareça, depois que eu consegui fugir, voltei pra... me despacharam literalmente de Salvador, né? Num voo da Transbrasil, na época. Meu avô foi me buscar, na época esse voo ainda descia no aeroporto de Cumbica, não Congonhas. E aí eu fui colocada na casa da minha mãe de novo ali na 3 de maio. Minha mãe já tinha montado, era uma beliche, eu e minha irmã. E quando eu abri o armário, minha mãe tinha comprado roupas pra mim. Eu tinha um guarda-roupa. Você voltou pra casa da sua mãe, então, pra Voltei São pra Paulo. casa da minha mãe, porque meu avô morava na Carlos Sampaio e minha mãe na 13 de maio. Sim. E aí a minha mãe tentou me colocar não no Objetivo, mas num colégio de freiras, ali também nos Jardins. Só que eu não me adaptava. Porque o que as crianças falavam ali já não tinha mais a ver comigo, eu já tinha passado por tantas coisas. E o que eu fazia? Eu descia, colocava o uniforme, eu descia, ia na padaria, comprava um sonho, um todinho, subia, entrava de novo no edifício e ficava ali, ó, na escada. Até dar 12:30, que era o horário que eu deveria estar voltando da escola. Você já não tinha mais interesse naquilo, porque você já estava num outro Nenhum. estágio, né? Mental e de Nenhum. sentimentos e etc. E eu ficava tal. ouvindo música clássica, no meu ouvido eu achava que eu tinha ficado louca. Só que como desde pequena eu fui criada no Instituto Souza Lima, que eu comecei a fazer piano e flauta, hoje como psicanalista, hoje como trabalhando dentro da área da saúde mental, eu sei, é um recurso do cérebro para me acalmar. Você escuta música clássica hoje pra se acalmar? Não. Não. Mas na época ficava tocando na minha cabeça e eu achava que eu tava ficando louca. Ah, ficava. Não era você que colocava? Não, Você ficava ouvindo. Eu falava, de onde vem esse piano? De onde vem o som desse piano? Não tinha ninguém tocando piano. Era dentro de mim. E hoje você tem milhares de fãs, né? Quando você tem 500 mil de seguidores no Instagram, por exemplo, pessoas que admiram a tua história, que se inspiram na tua história, na tua força. De onde você busca essa força, essa resiliência para ter se transformado nessa potência que você é hoje? Porque, assim, é uma mulher que foi estudar, é uma grande profissional em várias áreas, e várias áreas que nada tem a ver uma com a outra. Desde a área de música, a área de escritora, a área de direito, a área de psicoterapia... Sim. Enfim, neuro. Então, eu queria entender como é que você conseguiu achar essa força para, mesmo com toda a tua dor, inspirar todas essas mulheres, essas fãs que sabem da tua história e se inspiram em você. Porque eu nunca me senti vítima. Eu sempre entendi que eu vim pra Terra porque eu sempre me senti, isso pode soar arrogante, mas não é, gente, entendam. Eu sempre me senti amada pelo poder superior. Eu sempre me senti especial, porque na minha primeira e na minha segunda infância, por meu pai e para minha mãe, eu sempre fui uma princesa. Eu fui muito bem educada, eu fui muito amada. E quando o nosso cérebro está em formação, que a gente chama de neuroplasticidade, isso forma o nosso caráter, isso forma a nossa autoestima. As coisas aconteceram depois disso. Então eu fui muito protegida pelo amor que foi me dado no ventre da minha mãe, que formou o teu caráter, a tua percepção, caráter, do meu pai e da minha mãe. Por isso eu agradeço muito meu pai e minha mãe. Sim. Por isso que eu não estou aqui para contando essa história de forma nenhuma para julgar a minha mãe, de forma nenhuma. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, eu sou muito grata a ela, admiro muito minha mãe. O meu pai, que está no plano superior, também acredito muito nisso. Meu pai é uma pessoa boníssima, hoje para mim é meu mentor. Mas eu tive e tenho os pais que eu precisava ter para ser quem eu sou. Então eu nunca me considerei uma vítima. E esse é um pensamento incrível, Toalá, porque assim, a grande parte das pessoas não só se vitimiza, ou então põe a culpa no outro e fica chateada com o outro. Não. E o que as pessoas precisam entender é que, na verdade, o sentimento é gratidão. Porque aquela pessoa que te fez sofrer tanto, ela é a razão pela qual você se tornou a pessoa que você é hoje. Minha mãe é meu mestre. Então, e aí o sentimento é gratidão. Porque a evolução, quando você dá esse protagonismo para outra pessoa na sua vida, tá errado. A vida é sua, a evolução é sua, você precisava se transformar. Então é muito importante você olhar com aquela pessoa que te causou a dor como sendo um agente evolutivo para sua própria transformação. E isso é lindo você pensar. Eu vou deixar bem claro, dentro da minha crença, né? Eu sou espiritualista, universalista, xamanista. Dentro da minha crença, não precisa ser a sua, eu escolhi essa história antes de vir para a Terra. Então não existe culpados, existem personagens. Perfeito. Para forjar, e forjar no sentido
literal da palavra forjar, para que eu evoluísse. Então, tudo que essas pessoas supostamente fizeram para mim foi combinado comigo antes. Essa é a minha crença. Não precisa ser É a minha sua. também. Fico muito feliz assim de te ver expondo isso. Muito então, bonito. Eu sou muito grata a essa pessoa. Eu sou muito grata à minha mãe, ao meu pai. Eu sou muito grata a essa pessoa que me deu um suco de laranja todos os dias. Ela tá no meu Facebook, inclusive ela sabe quem ela é, né? E depois, quando nós estávamos ali na 13 de maio, a minha mãe continuou no show business e ela montou junto com alguns outros sócios, um lugar chamado... Não tem o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo? Era um outro, só que na Zona Leste, que eu não lembro o nome, chama Centrão. Centrão. E aí, a minha mãe montou o Centrão para levar shows para essas pessoas, só que lá ela também tinha uma barraca de comidas nordestinas. Ela trouxe essa mulher que cuidava de mim lá nessa comunidade para fazer essas comidas nordestinas, que é a mãe da babá da minha irmã. Só que vieram as filhas, que fizeram tudo aquilo comigo, veio todo mundo. Para minha casa. Quer dizer, aquele passado que eu consegui me livrar estava batendo na porta. Ali, foi no ano que o Senna morreu. Que ano que o Senna morreu? Nossa. 92? Não lembro. Não vou lembrar. Bom, mas foi no ano que o Senna morreu. E aí, a minha mãe chamou essas pessoas para a minha casa, para essa mulher cozinhar no Centrão, na barraca dela. E as duas filhas dela foram trabalhar na casa da minha tia, né, como ajudante. E o apartamento era muito grande, esses apartamentos grandes dos jardins, enfim. E elas moraram um tempo nesse quarto extra que ficava ali do lado da cozinha. E aí, essa mulher que me agrediu tanto com palavras, e as filhas dela também, essa mulher, ela não sabia ler e escrever, ela era iletrada. Só que ela deixou 2 filhos meninos no interior da Bahia, tá? E um dia ela me chamou e falou assim, Tolá, você pode escrever as cartas para os meus filhos para mim? Nesse quarto. E ela começou a ditar e eu comecei a escrever do lado dela. E ela ficou me olhando, chorando. Aí eu olhei para ela e falei, o que foi? Ela falou, você me perdoa? Eu falei, sim. Ela, porque eu não escreveria pra mim, se eu fosse você, depois do que eu fiz com você. Aí eu falei, mas você não fez nada do que você poderia fazer. Fazer. As pessoas dão o que tem. Exatamente. Então, assim, tá tudo bem. Eu continuei escrevendo a carta. E ela chorando. Eu imagino. Depois ela seguiu o caminho dela. Eles estão bem, estão em São Paulo. Mas sumiram, assim, mas... Então, quando você lembra dessas histórias todas, qual é o sentimento que vem na tua cabeça? Amor. Olha só, gente, totalmente diferente de dor, de raiva, de mágoa, de tristeza. E realmente eu falo que o amor cura tudo. O amor é a chave. Eu falo que um lado de mim é amor, o outro também é só amor. Porque quando a gente dá amor, a gente se cura. É um processo de cura interno. Né? E quem precisa se curar... com amor interno, não precisa de mais ninguém. Não, eu sinto amor e gratidão por todas essas pessoas, porque sem elas, eu não seria quem eu sou. Com certeza. E elas foram meus mestres. E eu não falo isso de maneira irônica, nada disso. Muito pelo contrário, eu falo com muita gratidão. Sim. Dá pra ver. Por muita gratidão, o universo, eu sempre falo, o universo estaria incompleto sem você. Sem eu, sem todo mundo. Então, assim, tá tudo certo. É a forma como nós encaramos as coisas que, de repente, a gente se coloca num sofrimento desnecessário. Não que não doa, dói. Mas como é que a gente encara isso depois? Porque o passado, ele é só um retrovisor. A gente olha para trás e pensa assim, eu posso mudar o passado. O passado é uma máquina do tempo. Não dá para voltar no passado e refazer as coisas. Eu te garanto que dá. Você olha para trás e olha de uma maneira diferente. Não mais como vítima, mas
eu escolhi essa história, eu sou protagonista. Quem são essas pessoas? São meus algozes? Meus mestres. Meus mestres. Eu precisava deles, por algum motivo. O que eu tenho por eles? Gratidão. Você é muito inspiradora, eu estou muito emocionada. Obrigada. Com os sentimentos que saem do teu coração. Dá para Obrigada. ver claramente que você é só amor. E que Eu você não sou entende. santa, Lívia. Não, ninguém Entendeu? ninguém é. Eu faço muita merda. Mas Não. assim, você entendeu? Eu não sou santa, mas assim, eu já entendi isso. E quer, e tenta, e ajuda outras mulheres que estão passando. Inclusive, se você pudesse agora, nesse momento, dar uma mensagem para essas mulheres que estão passando por um momento terrível na vida, que estão passando por uma dor, que estão se sentindo abandonadas em algum momento, o que você ajudaria elas para elas darem a volta por cima? O que você falaria? Depende muito do caso, né? Então, depois que aí eu me tornei adulta, eu fui estudar direito. Primeiro eu fui trabalhar na PUC, né? Aí depois eu fui estudar direito, me formei em direito, fiz especialização na Lei Maria da Penha. Era uma lei nova na época, eu me formei em 2007. Uma semana antes de eu colar grau, meu pai morreu. Meu pai morreu. E ele foi pro ML Central, onde o irmão dele foi. E ali eu fiz um juramento pro meu pai. Ninguém mais da nossa família vem pra esse ML. Nenhum ML. E ali eu pensei, eu fiquei 3 dias na porta daquele ML, gente, sentada. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Uma coisa que mais me doeu na vida, e uma coisa que eu aprendi, foi uma lição de humildade muito forte pra mim, foi quando chegou o carro mesmo da funerária. Minha mãe não tinha dinheiro pra enterrar meu pai. A minha tia penhorou uma joia dela. Essa que foi a primeira namorada dele. Uma joia dela pra enterrar o meu pai. Que ele foi enterrado no Vale dos Reis, ali em Budas Artes. Era um cemitério novo. Porque meu pai... Toda a família do meu pai foi enterrada no Getsemane. Pela origem, né? Só que ele foi considerado... Não é impuro, mas não vai vir a palavra agora. Indigno. Indigno de ser enterrado junto dos familiares dele. Então, a minha tia teve que penhorar essa joia na Caixa Econômica para poder enterrar meu pai. Aí chegou esse carro. Eu tava sentada na porta do ML para esperar a liberação do corpo dele. E todo mundo sabe aqui, para quem não sabe, que só vai um corpo por ML quando a morte é suspeita. Tá? Se ele tivesse morrido de outras causas médicas, o hospital daria o laudo e ele iria para uma funerária, enfim, o corpo seria preparado na funerária e faria o enterro. Mas meu pai queria ser cremado e não pôde ser cremado por suspeitas, né? E aí encostou esse carro, eu tava sentada na escada ali do ML Central, ali na frente do HC. Aí chegou esse carro, aí eu vi um terno pendurado assim no negócio que você segura lá, não esqueci. Tem um nome lá que o pessoal chama. E aí o moço falou assim, eu perguntei pro moço, esse carro é pra buscar quem? Aí ele olhou assim a ficha, o nome do meu pai. Aí eu, então, aquele terno, vamos colocar no seu pai. Eu pensei, meu pai nunca poria um terno desse. Nunca, nunca. Meu pai era um homem finérrimo. Assim, eu sei que parece bobagem, ego, mas é meu pai, né? E eu fiquei olhando para aquele terno, para mim foi, acho que a dor mais profunda que eu já senti na minha vida, Lívia. O que passava na tua cabeça? Coitado. Impotência. 53 anos só. Eu tenho 47, eu vou fazer 48. É praticamente minha idade. Um menino. Uma pessoa que foi uma referência pra você, né? Ele é. Eu sempre falo, meu pai era adicto. Mas meu pai morreu sem ter o nome no SPC. No Serasa. Isso pra mim é um grande orgulho. Meu pai sempre foi
extremamente honesto, Correto. organizado. Então, a referência que eu tenho, minha mãe é inteligentérrima, muito bonita, generosa, e meu pai lindo e honesto. Eu peguei as melhores características do meu pai e da minha mãe. Eu não fico olhando por os defeitos das pessoas, nem dos meus pais. Eu olho por as qualidades. Mas eu vou te falar que você perdeu uma pessoa por uma coisa que você não pode Não pode fazer nada. nada. Porque a última internação dele foi em... Qual que é o nome ali daquele lugar? É daquela... É Mariporã? Era uma clínica assim. E era uma clínica de evangélicos. Meu pai tinha se convertido ao judaísmo, né? E então... Ele fugiu. E aí eu liguei pro pastor, que era dono dessa clínica, e pedi, pelo amor de Deus, porque eu sabia onde ele estava. Ele estava embaixo do viaduto da Amaral Gurgel. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tive essa intuição. Busca meu pai, porque meu pai vai morrer. E aí ele falou, minha Kombi tá quebrada, a Kombi de resgate tá quebrada, eu não vou poder. Eu falei, meu pai vai morrer. 2 dias depois. Meu pai me ligou, ele fez uma ligação pra mim a cobrar, né? Porque naquela época era telefone fixo, né? Eu briguei com ele, discuti com meu pai. Foi a última conversa que eu tive com ele, porque ele falou, eu amo sua mãe ainda. Eu falei, para com essa conversa. Briguei com ele, não aguento mais você falar isso. Você... Né? Ainda bem que eu briguei com ele, não me arrependo. E aí, eu fui pra PUC, eu tive um sentimento, eu já não trabalhava na PUC, mas minha irmã sim. Eu fui pra PUC da Monte Alegre. Aí recebi o telefonema da minha mãe. Né? Minha mãe me ligou, e ela falou assim, tô lá. E minha mãe não me ligava. Ela... Sabe quando a pessoa fica muda, assim? O quê? Meu pai morreu? Ela, acho que sim. Eu falei, você acha ou ele morreu? Aí ela, teu pai morreu. Deve ser a pior notícia, né? Que qualquer pessoa... Eu tava com o livro aberto, assim, ali na rampa da Monte Alegre. Esperando minha irmã sair, que minha irmã saía às 19 horas. Eu fiquei assim, com a página aberta, assim, catatônica. Elaborando, porque era uma coisa que a gente já esperava, todo dia. A vida inteira esperei essa notícia. Não que eu esperei, eu sabia que... Entendeu? Esperar no sentido de... Sim, nós claro. sabíamos que isso ia acontecer. Sim. E aí, quando deu 19 horas, eu não tinha coragem de subir aquela rampa, porque minha irmã trabalhava numa secretaria, lá na PUC. Eu subi aquela rampa, assim, pesada. Eu falei, o que eu vou falar pra minha irmã? Quando ela saiu com, nunca vou esquecer, com um pacote de saco de laranja, junto com uma amiga dela. Ela só olhou pra mim e fez assim com a cabeça, eu fiz assim pra ela. Não falamos nada. Nós descemos, falei, deixa eu te ajudar a segurar essa laranja, esse pacote de laranja. É muito difícil, né? Ou seja, vocês veem que as pessoas têm muitas situações, todo mundo tem problema, né? Eu acho que... Quem vê Instagram, né? Acha Exato. Que é tudo lindo, né? E a vida, eu falo que toda família é disfuncional, a vida de ninguém é fácil, todo mundo tem problemas, cada um com seu peso. E se você tá com aquele peso é porque, de certa forma, você aguenta aquele peso. E aí, quando eu te peço, pra gente, até pra lembrar pras mulheres, hoje, você que tá assistindo aí e tá passando por essa situação difícil que tá na sua vida, ou o momento que você quer desistir, você quer jogar a toalha, você não acha que você vai conseguir seguir, o que você diria falar para essas mulheres nesse momento? Como se reinventar, como reerguer a cabeça, como encontrar forças, que foi o que aconteceu com você. É você essa fortaleza, né? Como é que você encontra forças para superar tantas adversidades? Não reclame. Não se sinta vítima da situação. Para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Se tira dessa situação psicologicamente. Olha de fora. Você vai ver que o peso muda, a coisa muda. Você tá olhando sobre um outro prisma. Porque se eu tô aqui, eu tô com um problema, eu tô sentindo o peso do problema. Se eu psicologicamente me coloco ali, me imagino o que eu faria, já muda um pouco o peso da situação. O sofrimento, porque é sofrido sim, não estou falando que não é. É.
A dor é inevitável. Inevitável. O sofrimento que é opcional também. Você sofre o quanto você permite, você se permite sofrer, né? Porque vai doer em todo mundo. Vai doer. É. Mas aí você vai racionalizar melhor. Como é que eu posso sair dessa situação de uma maneira mais racional, tá? Vai doer do mesmo jeito. Você vai sofrer. Mas mais racional, tá? Tem uma solução. Sempre tem. O plano superior está do seu lado. Não importa o que você chama de Deus, Ganesha, deusa, Jeová, Buda. Não importa. Tudo isso é para dar um nome para uma única coisa. Um poder superior. E ele está sempre conspirando ao seu favor. O universo não seria o mesmo sem você, por isso você existe. Então você é um milagre em manifestação. Só por isso, já fique feliz. Tenha essa consciência. Não reclame. Não reclame. Agradeça. Eu não sou muito fã da Bíblia, mas tem uma coisa que a Bíblia fala que eu gosto muito. Algumas coisas eu gosto. Tipo, a tudo dei graças. Eu gosto muito dessa... Eu acredito que seja Provérbios. A tudo dei graças. Ao bom e ao ruim, que você julga ruim, no caso. Que você julga ruim, porque na verdade, se eu reclamasse de tudo que eu passei, eu não seria a atuar que eu sou hoje. Então, imagina se eu tivesse reclamado de tudo que eu passei. Nossa, imagina se eu tivesse culpado todo mundo do que eu passei. E a palavra reclamar é clamar 2 vezes, só para você... Dá ré na vida também. Exato. Então, a reclamação, o murmúrio, essa vitimização... É terrível. Ela não te deixa caminhar, ela não te deixa seguir em frente e ter esse outro olhar de ilha que você fala, de você se afastar e olhar racionalmente para o que está acontecendo. Chore. O chorar tem um sentido. Sabe por que o nenê chora? As pessoas, por que o nenê chora tanto? Chorar produz endorfina e serotonina. Por isso você chora e se acalma. Chorar é necessário. Chorar é uma limpeza. Quando a gente fala no xamanismo, chorar é uma limpeza necessária. Chora. Busca um profissional da área da saúde mental, tá? Importante, importantíssimo. Você buscar, tô lá, não tenho dinheiro. Tem o CAPS. O que é o CAPS? O CAPS são um programa do governo, onde tem psicólogos e psiquiatras que estão ali atendendo gratuitamente. Algumas faculdades, a maioria que tem faculdade de psicologia, tem também esse atendimento gratuito. É muito importante a gente falar isso. Porque muita gente nem sabe, né? Quer se tratar e não imagina que tem um tratamento. Que é caro. Buscar ajuda não é coisa de louco, tem que quebrar essa crença. Não é coisa de maluco, não é. Todo mundo precisa, é necessário você buscar ajuda, inclusive é maravilhoso. Pra você e pros outros, né? É maravilhoso pra você e pra convivência com os outros. Ah, não sou louco, não é isso, gente. A questão não é isso. A questão é... Até terapeuta tem terapeuta, a gente precisa de terapia. E também... agradecer a tudo que está acontecendo, porque quanto mais você agradece, mais coisas boas te acontecem. Tem uma história que fala uma história não, é real isso. Quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas e aquele avião caiu no Pentágono também, até o avião que foi supostamente, né, que caiu ali naquela área rural, todas as gravações das caixas pretas e tudo, nenhum telefonema que foi dado para os familiares tinha rancor, ódio, nenhuma palavra. Era só de amor. Olha só que interessante. Só de amor, até nos momentos finais. Todos os telefonemas do 11 de setembro foram de amor. Todos os recados da caixa da secretária eletrônica foram de amor. Que maravilha. Isso nos ensina muito, porque se isso não ensinar, o que mais te ensina? Então, agradeça. Quanto mais você agradece, isso é cientificamente comprovado até pelo Ho Oponopono. Quanto mais você agradece e perdoa, mais você ganha. E quanto mais rancor, não que você não tenha que sentir rancor, a gente sente raiva, a gente sente ódio, tudo tá aqui pra gente sentir, mas tem que passar por nós, não ficar. Sim. Até a água parada apodrece. Então, sentiu raiva, sentiu ódio, ok, vai malhar, vai fazer alguma coisa, sublima. Sentiu alguma coisa boa? Aí sim vale a pena cultivar. E não desista. Porque eu sempre falo assim, quem desiste não sabe o que vai acontecer de bom na vida. Se eu tivesse desistido,
eu não saberia quantas coisas maravilhosas eu ia viver, eu tô vivendo nesse momento. Eu tô vivendo coisas incríveis na minha vida agora. Imagina, Lívia, se eu tivesse desistido. Com certeza. Já tive vontade? Já! Todo mundo tem. Já! Todo mundo tem. Muitas e muitas vezes desisti? Não. Tomei banho, me maquiei e quem vive comigo sabe que todos os dias eu acordo, tomo banho, dou café dos gatos, faço café, faço a minha maquiagem e me visto até para trabalhar em casa. Por quê? Para receber o melhor da vida. A vida gosta de quem gosta da vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi. E quando você se prepara para o melhor chega. Você tem que ter postura para a cura, postura para a prosperidade. Porque a gente assim, ó, que reclama da vida, e reclama, e fica culpando as pessoas, e toda desleixada, não tá preparada para a festa da vida, meu amor. Não tá. Então você tem que ter força. Ah, não tenho força. Tem. Tem força para reclamar, tem força para fazer outra coisa boa. Tem força sim. Você não quer. Por quê? Porque você tem ganhos secundários. Ah, coitadinha, olha lá, vamos tomar cuidado com ela. Ah, vamos dar um docinho, vamos fazer aquilo. É assim que você quer viver a vida? Não, né? Ninguém quer viver de ganhos secundários. Agora, se você quiser viver, é uma opção. A minha não. A minha é de protagonista. Eu nasci para brilhar. E eu não vou admitir que nada nem ninguém me impeça de fazer isso. Mesmo que eu chore, mesmo que eu grite, mesmo que eu dê piti, não importa. Todo mundo tem seus dias ruins. Mas depois, meu amor, que maravilha! Quero aplaudir de pé essa lição. Meu Deus, que inspiração. Ai, tomara que vocês estejam tão inspirados como eu tô por você. Que história, que vontade de viver, que garra, que amor pela vida. Isso é fantástico. E é isso que te traz tudo que você tem de maravilhoso. E a vida é bonita, Lívia. É linda! É linda. A gente tá aqui passeando, se descobrindo. A vida é abundante, ela é bela. Sim. Né? E outra, quando você descobre que sem você o universo não seria o mesmo, você é um milagre em manifestação, você é Deus em manifestação, você é o universo. Você é importante. Você cria a tua realidade, tudo muda. Que maravilha. Porque tem gente que fala assim, você já reparou quão pequenininha você é? Eu faço até vazia de esquilo, porque as pessoas são esquilinhos. Você já reparou o quão pequenininho você é? O quão grãozinho você é? Perto do universo de multigaláxias? Eu falo assim, você já reparou que o universo não seria o mesmo sem você? Que você é Deus em manifestação? Você é o próprio universo em manifestação? Falando uma baboseira dessa? Já? Porque se você se vê assim, um grãozinho que não faz nenhuma diferença. Ah, meu amor, desculpa, eu não tô nessa vibe, não. A Terra é pra protagonistas. Entendeu? Não é pra ficar na sombra. Que se quiser fazer figuração pra mim e pros meus rios, tá ótimo, minha linda. Mas eu não estou, eu estou aqui para brilhar, entendeu? Agora, se você acha que você é isso... Eu vou te dar uma boa notícia. A morte não existe, você vai ter vários loopings para entender isso. E cada um no seu tempo, né? Cada um tem no seu pessoas tempo. Que cada um está num grau de evolução diferente. Eu tô lá, não sei nada, tá? Eu estou descobrindo as coisas ainda, mas nesse estágio aí, meu amor, meu bumbum não cabe mais, entendeu? Boa, muito bom. Não tô nesse jardim da infância, não. Que bom, depois dessa força toda. Eu quero que você me fale muito de um projeto que eu achei interessantíssimo, que tem a ver com o poder da mente que você acabou de falar, Sim. Que é o teu livro Emagrecimento Emocional. Quem muda a cabeça, muda o corpo. E está vindo o segundo agora, você é o que você come. Olha só, e eu queria te perguntar primeiro, como é que veio a tua ideia de escrever livros? E segundo, você teve problema com peso? Da onde veio isso? Porque eu achei incrível, porque tem a ver com o que você está falando do poder da mente. A gente materializa o que a gente quer, isso é fato, né? Então, explica pra gente um pouquinho. Minha mãe é escritora. Então, quando a minha mãe estava escrevendo o primeiro livro dela, que é O Sonho de Valsa, ela fez um baita lançamento, ela fez um Auê em São Paulo. E eu lembro que eu estava do lado dela, tem a foto disso. Eu tinha cortado metade da minha franja no liceu, eu tava com metade da franja aqui, metade não, botaram uma presilhinha. E aí eu estava lá, minha mãe autografando, ela tinha umas pulseiras da Cartier até aqui, eu queria as pulseiras, eu queria a caneta, e enquanto ela tava nesse livro, a gente tava autografando essa menina, esse demônio aí, e eu tinha uma babá. Coitada. E aí as pessoas tentando conter a tua lá, né? Porque eu tô lá, né? E aí eu tenho uma foto que eu tô assim, ó. Porque alguém falou assim pra mim, tira esse demônio daí. E minha irmã é super boazinha, né? A Thalita é super boazinha. E aí, eu lembro que me tiraram de lá. Depois que minha mãe mandou fazer um ensaio fotográfico belíssimo.
com Elô Pinheiro até. E aí ela me inspirou, porque eu pensei assim, eu quero ser uma escritora igual a minha mãe. Ali, eu tinha 5 anos de idade. Ah, 5 anos? 5 anos eu tava fazendo todo esse auê. Tava causativa. Pensei que já fosse até um pouco mais velha, que tivesse vindo essa veia, assim, Não, eu já estava autografando com 5 anos, porque para mim, eu estava me apossando dos livros dela, autografando, para ela a estrela era eu. Mas vai vendo, a ousadia da garota. Já nasceu pra brilhar. Exatamente. Meu Deus do céu, tirando as pulseiras. Ai, meu Deus. Ela falava assim pra a Tata, né? A Tata cuidou de mim muitos anos, ela é minha mãe. Ela falou assim, eu vou levar essa abençoada pra casa, porque realmente não tá dando. Eu dei um show. Era uma caravan, dei um show dentro da caravan. E aí, quando eu cresci, eu ficava pedindo emprego na Livraria Martins Fontes para vender livro. Olha só. Você já tinha aquele amor pela área, queria ficar próxima dos livros. Eu não era ainda fui fã escritora. de biografia, não. Então eu vivia de biografia. Eu tinha R$3 para tomar um café. Eu tomava café ali na Brigadeiro Luiz Antônio, no Café do Ponto, e ficava lendo livros. E aí eu ficava me imaginando. Por isso que eu falo, quem imagina e sente no fisiológico cria a realidade. E aí eu ficava me imaginando autografando livros. Aí eu fui trabalhar com uma escritora. Nós fazíamos palestras ali na Livraria Martins Fontes. E aí, em 2010, eu escrevi o Emagrecimento Emocional, não porque eu tive problema de sobrepeso, porque eu já estava estagiando como psicanalista e eu pegava muita gente bariatricada com reganho de peso. E comecei a estudar o porquê. As pessoas estavam num quadro de obesidade e não conseguiam emagrecer, o comportamento. Eu estudava psicologia de manhã, psicanálise à noite e fazia psicoterapia reencarnacionista no domingo, pela BPR. E aí eu comecei a estudar, a atender essas pessoas, e aí veio a ideia do livro. Aí falei para essa escritora, que, né, na época nós escrevemos juntas, enfim. E aí eu escrevi o livro Emagrecimento Emocional em 2010, não por eu ter problema de peso. Mas por entender a fisiologia e a mentalidade, como funcionava. Isso, exatamente. Eu não sou nutricionista, não falo o que você tem que comer. É por trás, é a mente. Sim, é a mente, é mudar o pensamento. Exatamente, é mudar o pensamento, entender o pensamento. E esse livro ganhou 2 prêmios muito importantes, né? E agora está vindo Emagrecimento Emocional 2.0, você é o que você come. Aí sim vai entrar uma nutricionista comigo. Por quê? A gente tem que dar a César o que é de César. Então, os profissionais da saúde, os nutricionistas têm que entrar, porque eu não entendo de nutrição. O que eu entendo é como você fazer essa transmutação, né, do paladar infantil, das questões do reganho de peso, pela mente, na área psicanalítica. É sensacional. E eu super acredito nisso também. Sim. Né? E uma coisa que a gente sempre observa é que as pessoas que estão sobrepeso, elas normalmente têm um problema emocional atrelado a isso também. E a comida traz o conforto para ela. A comida é uma amiga, é uma pessoa. Exato. É onde ela fica feliz. Isso. Então ela tá infeliz com o corpo, mas aí a comida traz aquele estágio, né, de êxtase para ela. É como se fosse uma droga Sabe mesmo. Mas é uma droga. Quais são as piores drogas? As 3 Açúcar. farinhas. Farinha branca, farinha de trigo, o açúcar e o nome do outro, aquele pó que a gente não pode falar. Olha só. Sabe qual é o mais perigoso dos 3? O açúcar. O açúcar. Ele é o mais perigoso dos 3, por incrível que pareça. Olha só. A gente tem que tomar muito cuidado com o E que o a gente carboidrato. come, né? Porque tá em tudo, Sim. basicamente. E aí, olhando assim, escritora de sucesso, advogada, tantas... Eu sou bacharel, Bacharel, tantas conquistas aí, apresentadora, você tem podcast também, o Tralalá, aliás, Isso, se inscrevam Tralalá lá. Talk. Tralalá Talk, se inscrevam no canal também, a gente vai marcar Isso. para vocês Sim, seguirem obrigada. lá. Qual foi de todas essas, qual é a tua maior realização profissional? O que você considera o teu troféu que você morre de orgulho? Não que todos tenham importância, óbvio. Mas o que te mata, assim, meu Deus, que bom que eu cheguei Os aqui. livros. Os livros. Os livros. A escritora lá de 5 anos de idade que queria Isso. ser e se realizou. Os livros, porque livro é um legado. Livro é um legado. Você deixa a sua marca, assim, você passou pelo planeta Terra e deixou suas histórias. Não importa se elas sejam fictícias ou biografias. Você deixou o seu nome.
Que interessante. E para quem não sabe, a Toalá tem livros escritos com o nome dela assinado Sim. mesmo, mas ela é ghostwriter. Isso. Então, provavelmente, você já leu vários livros de outros autores que, na verdade, foi escrito por ela, porque ela escreve, é uma escritor fantasma, que a gente chama, né? Isso, é um ghostwriter. E eu também desenvolvo cursos para plataformas online. Olha só. Métodos, né? Com métodos. Isso, métodos de física quântica. Olha só que interessante. Aliás, a gente pode falar uma aula só de física quântica um dia. Porque eu Vamos marcar? ensino a criar a realidade. A gente pode dar uma aula no Sim. Inspiração para falar sobre... Eu ensino. Perfeito. A gente vai marcar essa aula, gente, para quem quiser assistir. Eu ensino e acontece, porque eu sou o meu maior case de sucesso. Aconteceu comigo. Como é que eu criei a minha realidade? Eu conto isso. Olha só, vamos, ó, já tá marcado, já aceitou o convite. Isso. Vamos dar aula de física quântica Isso. para criação de realidade. Isso. Adorei, achei o máximo. E aí, o que eu queria te perguntar? A gente é movido por sonhos e metas. Eu sei que você é uma mulher muito realizada já. Sou. E tem muitas coisas boas na sua vida. Você é bem casada, você tem bons empregos, faz as coisas que você ama. Enfim. Mas se você pudesse falar, qual é teu sonho hoje? Você tem algum sonho mais que você gostaria de realizar? Muitos, nossa. Então me fala aqui Quem não tem alguns. sonho, acabou a vida, né? É O verdade. John Lennon fala assim, a vida ela é feita quando nós estamos planejando as coisas, quando estamos sonhando. O John Lennon maravilhoso. Ai, eu tenho tantos sonhos. Então compartilha com a gente alguns. Adoraria saber o que te motiva, por que você Muita gente trabalha. vai achar infantil. Andar no carrossel em Paris, na frente da torre. Olha! É um sonho. Sentar num café em Paris, no Café de Les Amis. Patinar no Rockefeller. Ver a árvore ali no Natal. Que mais? Aprender a dirigir, que eu ainda não sei. Ainda não. Não. O que eu passei me causou algumas feridas. Isso a gente resolve fácil. Vou te pegar um dia e eu vou te levar. É mesmo? A gente vai pra um lugar remoto e eu vou te ensinar a dirigir. Pronto. Eu comprei carros, mas não sei dirigir. Sou dessas. O que mais? E existir pra sempre. Existir pra sempre. Eu quero existir pra sempre. E eu quero ser atual pra sempre. Eu nunca quis ser outra pessoa. Nunca quis. Que profundo. Meu sonho é ser... Eu não sei quem me inventou, se eu me inventei, eu não sei o que aconteceu, mas eu gosto muito de mim. Cara, é lindo isso. É lindo você conversar com uma pessoa que tem esse amor próprio, que se valoriza. Amor próprio não é só maquiagem. Não, e assim, que valoriza até as dores, valoriza as suas lutas, né? Que se ama da forma como é. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a gente não se ama, ninguém ama a gente. Né? Então, esse amor próprio... Se você não autoriza... Se não Exato. E as pessoas tratam a gente como a gente se trata. Sim, Gasparetto falava isso. Amo você, Gasparetto. Eu sei que você tá me ouvindo de algum lugar. Né? Se você se trata mal, se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar, não vão te tratar bem. Então é muito bom você ter uma pessoa, quando você se ama, quando você tem aquele espelho e você gosta do que você vê. Né? É claro que a gente sempre dá um jeitinho, mas assim, a questão é que eu gosto da minha essência. Sim, sim. Eu amo, desde que eu me entendo por gente no planeta Terra, eu gosto de mim. Olha só. Por isso que eu nunca desisti. Eu tenho aquela frase, eu só quero ver o que acontece se eu não desistir. Quando eu tenho vontade de desistir, anote essa frase. Eu só quero ver o que acontece se eu não desistir. Se eu não desistir. E aí, pra provar, inclusive, que tá errado, você vai e faz dar certo. Exatamente. Porque Né? se eu crio a minha realidade, se eu sou Deus em manifestação, se eu sou o universo em manifestação, eu posso criar tudo. É verdade. E aí, entrando nesse papo mais filosófico, tá acabando, infelizmente, o nosso show. E tem uma pergunta, que é a pergunta Donas da Voz, que eu sempre faço ao final de todos os episódios. E eu queria fazer para você. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para tua Lá de 13 anos, de 15 anos de idade? Nada. Ela já sabia de tudo. Nada. Olha só. Nada. Eu confio muito naquela menina. É uma menina incrível, sem dúvida. Eu gosto muito daquela criança. Eu não diria nada pra ela.
Ah, que linda! Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Obrigada por compartilhar a tua vida com a gente, a tua história. Me move, me toca profundamente cada palavra do que você falou. E assim como me inspirou, eu tenho certeza que vai inspirar milhares de pessoas que estão assistindo a gente. Muita gratidão por você de estar verdade. aqui. Obrigada pela sua vida, pela sua existência. O universo não seria o mesmo sem você. Ai, que linda! E o universo não seria o mesmo sem você também. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se fala na próxima.